de alguma forma aquilo muda a tua vida, porque de repente muda por dentro interiormente, e muda por fora. E quando somos empreendedores também gostamos de contribuir, gostamos de partilhar, mas eu vou resolver um grande problema. Provavelmente resolver um grande problema vai levá-lo a ser rico. O que é que vocês querem? O que é que vos move? E façam uma tese que no fundo seja coerente com aquilo que acham, com aquilo que acreditam. E se a pessoa está desfocada, então isso é um problema para os investidores. Há muita gente que não tem essa capacidade, nem esse focus, de investir em projetos que ainda estão em fase de validação. Podermos apoiar pessoas que tenham ideias inovadoras, que consigam ser elas próprias pontos de desenvolvimento, motores de desenvolvimento económico, social, etc. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes. O meu nome é Sérgio Salino e temos connosco hoje o Rui Falcão, que é, como vão ver, tem aqui um background grande, mas é atualmente o presidente e co-founder da Core Angels, que é uma entidade ligada aqui aos Business Angels e ao investimento em startups. Hoje vamos falar de muita coisa, mas vamos começar pelo início. Rui, obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado eu pelo convite. Seja bem-vindo aqui ao podcast Tribo de Líderes. Eu gostava de saber, primeiro, quem é o Rui Falcão, e acho que isso já dava aqui pano para mangas para falarmos, mas tentar perceber também, porque já conheci o teu currículo, mas ainda não conheço a tua pessoa, apesar de já me terem falado de ti, mas como é que surgiu aqui este investimento ou esta iniciativa no empreendedorismo e, mais concretamente, depois o desenvolvimento de Business Angels em Portugal? Ok, boa. Ora, então eu defino-me como empreendedor, e é uma espécie de... Os empreendedores, quando são empreendedores, são de certa forma contaminados por uma espécie de vírus que os leva a ser continuamente empreendedores. Uhum. E no fundo o meu percurso profissional acaba por estar ligado a isso, por estar ligado a uma vontade de empreender, de fazer empresas, de conseguir desenvolver projetos que se possam crescer, ideias novas, e essa vontade também de acreditarmos em nós, de mostrarmos que vamos conseguir fazer coisas. E isso é um bocadinho às vezes contra a cultura, pelo menos quando comecei inicialmente pela universidade, licenciei-me em Engenharia Informática na Nova, depois comecei praticamente logo a seguir a ser empreendedor, contrariando a minha família, que queria que eu arranjasse um emprego numa grande empresa ou no Estado, que era um pouco a cultura vigente. E eu aceitei fazer isso durante 2 meses, ainda estive num banco, o meu pai era bancário, okay. Então ainda fui 2 meses para o banco, mas depois percebi rapidamente que não era aquilo que eu queria fazer e depois saí para depois logo a seguir começar a fazer uma startup, que era aquilo que eu queria. E apanhei também uma altura de gente muito inspiradora, ligada à Associação de Jovens Empresários, como o Diogo Vasconcelos e outros, que a uma certa altura criaram também cá em Portugal essa ideia de que era mais atrativo, mais sexy, criar uma startup, desenvolver um projeto próprio, do que propriamente ter um emprego numa grande empresa ou no Estado. E então essa dinâmica de ver acontecer o empreendedorismo em Portugal, desde basicamente o princípio, de ver as boas histórias, os bons cases, fizeram-me, no fundo, também querer enverdar para isso. E eu próprio fiz esse caminho, portanto, ser empreendedor, desenvolver uma startup, depois vendê-la, ter um exit, vendê-la a um grupo de telecomunicações e depois querer ser business angel para continuar, no fundo, essa carreira empreendedora até ao fim dos meus dias.
Como é que começou a tua primeira startup? Qual era a área de negócio já agora? Não, estava ligado ao desenvolvimento de software, portanto, logo na altura eu apanhei um pouco aquela fase também do boom da internet e, portanto, essa primeira startup o que fazia era exatamente criar portais e desenvolver software para a internet. E depois apanhei um bocadinho dali da parte do mobile, do início do mobile também. Quando fazes o exit, no fundo, vendes a empresa a tal grupo de telecomunicações, não querendo exatamente saber quanto é que ganhaste, mas o que é que fizeste com o dinheiro? Portanto, começaste logo a reinvestir, a procurar negócio, real estate, empreendedorismo? Sim, eu acho que, digamos, eu acho que quando nós somos empreendedores e fazemos um exit, eu acho que independentemente se é muito ou não, mas quando tem algum significado, também é relativo face ao percurso que tu tens e às expectativas que tens, mas de alguma forma aquilo muda a tua vida, porque de repente muda por dentro interiormente, e muda por fora, e passar essa experiência realmente mudou-me por dentro e um pouco por fora. Claro que ficas com outra. Os meus pais também mudaram um pouco a perspectiva que tinham sobre o que era querer, que os seus percursos profissionais, para os seus filhos estivessem sempre ligados a uma grande empresa ou a um Estado. Portanto, e depois tens externamente também começas a ver outro impacto. As pessoas, então conseguiste fazer um determinado percurso, tu começas a ter o banco a ligar-te para dizer, olha, ok, agora devias investir aqui ou ali. Sim. Portanto, há uma lógica que muda a tua vida. E, portanto, fazer um exit, de facto, muda a vida. E muda também a maneira como tu vês as coisas. Eu acho que daquilo que a minha reflexão torna-te mais otimista relativamente à vida, torna-te também às vezes também tem os seus outros lados, que torna-te mais otimista, mais consciente daquilo que tu conseguiste fazer, mas ao mesmo tempo também te pode deixar mais vulnerável. É isso, porque no fundo tu podes pensar que, quando tens um sucesso numa área, podes continuar a ter o mesmo sucesso. Parece que é fácil depois continuar a fazer o mesmo e não é. Portanto, é normal também cometeres erros quando tens sucesso, por causa disso. Ficas over-optimist and overconfident. Isso é um ponto. Nós não conversamos isto antes do podcast. O meu sócio e eu falamos sobre isto. Portanto, nós temos desenhado o nosso futuro, basicamente. Sendo que o nosso futuro, obviamente, não depende inteiramente de nós, mas nós acreditamos genuinamente que grande parte dele depende de nós. E se alguma coisa saísse de rumo, nós tentávamos endireitar para ir para aquele rumo. E nós estamos constantemente a falar disso, ou seja, nós temos o objetivo de fazer um exit daqui a um determinado tempo, em algumas das marcas, e um exit noutras marcas mais à frente no tempo. E aquilo que ainda ontem estávamos a conversar, quando estávamos a falar, por exemplo, de investimento em criptomoedas e ações, etc., é que nós temos que ter consciência que quando tivermos dinheiro, a sério, não é? Mais dinheiro, com base nestes exits, que nós vamos ter que ser 100% racionais, porque nós vamos estar over-optimistic, porque tem corrido bem isto. Não, ainda não aconteceu. Ou seja, já estão a antever. E isto pode ser over-optimistic. Sim. Não, é interessante porque, de facto, eu por exemplo, na minha história, eu cometi alguns erros logo a seguir, porque depois tu ficas com excesso de confiança. E se não estás os primeiros exits, então, tu tens que entrar um pouco por essa perspectiva porque as pessoas depois também te ajudam. Tu és bem-sucedido, começam a olhar para ti dessa maneira. Parece que há todo um entorno à volta que te vai levando. Sim. E isso é preciso ter atenção. E nesse aspecto concordo. É preciso parar para pensar. E eu depois, mais tarde, é que percebi isso. E li isso também depois, quando fiz o doutoramento, que percebi isso. Percebi pela literatura que este era uma área precisamente também relacionada com os business angels, onde os sucessos das pessoas, que normalmente os business angels também são normalmente bem-sucedidos, ou foram empreendedores, ou então são líderes de grandes empresas, ou membros do board, e normalmente têm algum sucesso. Então também o facto de terem sucesso nas suas carreiras, nas suas profissões, pode levá-los a pensar
que o facto de investirem em jovens, em novas ideias, que também vão ter o mesmo sucesso Certo. nas novas ideias. E, portanto, isso nem sempre acontece. É preciso ter alguma atenção. Já agora pegando nisso, tu és, pelo menos, a única pessoa que eu conheço que tem um doutoramento em Angel Investing, mas haverá possivelmente outras em Portugal, não sei, mas de certeza que lá fora. Que tipo de... Já deste aqui um exemplo, mas o que é que tu conseguiste com o teu estudo, com esta pesquisa, perceber sobre aqui estas características do investimento em Business Angels, que é mais fácil para uma determinada área, é mais fácil se tiveres um determinado background, que tipo de erros é que normalmente se cometem? Assim, uma ideia genérica. Ok. Bom, a uma certa altura eu quis fazer de facto, o doutoramento. O meu doutoramento é Marketing e Estratégia e eu depois escolhi como tese o investimento em Business Angels. Arranjei um orientador americano que era o pai do Added Value, Okay. do Venture Capital, e que depois me orientou também por essa parte. Mas basicamente, aqui também fiz o doutoramento pela necessidade de mim próprio, ter respostas para mim próprio, porque eu estava precisamente com algumas ideias de como estava a ser investidor já há algum tempo, e as coisas não estavam a correr tão bem como quando eu era empreendedor, enquanto Business Angel. E eu queria, mas o que é que está a passar? Eu sou um bom empreendedor e como Business Angel há coisas que não estão a funcionar bem. Então eu tinha lido já aquelas estatísticas, ok, de 2 em 10, 2 é que funcionam. Isto funciona um pouco como os outliers. Ou seja, tu investes numas quantas e depois, aparentemente, a indústria como um todo é assim que funciona. Há duas ou três, dependendo de quantas é que tu investes, que de facto correm muito bem e normalmente essas compensam as outras. E eu experimentei isso. Portanto, na minha própria história, no princípio de investidor, experimentei isso e eu não fiquei contente com isso. Fiquei realmente até bastante frustrado. E quando fui fazer o doutoramento foi um bocado, deixa-me cá parar para pensar e perceber. Então andei aí circular pela Europa, ia a tudo que era eventos e internacionais sobre investimento em Business Angel e aproveitei para ler imenso, li mais de 1000 papers e depois criei ao lado um laboratório, que foi o meu laboratório prático, onde eu tentava aplicar aquilo que estava a perceber que tinha acontecido comigo, os meus erros, perceber os erros dos outros, perceber as boas práticas, perceber os melhores modelos e aplicar isso também criando um novo modelo de investimento em Business Angel. Okay. Esse novo modelo de investimento em Business Angels é aquele que tu aplicas em todos os Business Angels que fazes, mas dás alguma consultoria a outras entidades que queiram aplicar o modelo? Curiosidade. Quer dizer, a gente partilha sempre esta atividade de seres empreendedor e de seres... É uma atividade que se faz muito em conjunto, muito em grupo. Nesse aspecto é muito tribal. Há um americano que foi o fundador dos Business Angels de Nova York, chamado David Rose, que ele fala numa coisa que é o ethos do entrepreneurship. No fundo, nós, agora tribo empreendedor, tribo líderes, tribo empreendedor, quando somos empreendedores também gostamos de contribuir, gostamos de partilhar os nossos sucessos, os nossos insucessos, as nossas histórias, o que é que corre bem, como é que podemos fazer. E portanto, isso é muito interessante, portanto, nesta comunidade de partilha. E aprende-se muito com isso, aprende-se muito como... Aliás, uma das principais características, das razões porque é que as pessoas investem em Business Angels é precisamente para desenvolverem skills de investimento, se desenvolverem a si próprias. Pese embora haja muitas razões, às vezes contrárias àquilo que possa parecer racional, relativamente às razões porque os Business Angels investem. Okay. Então, o meu doutoramento, mais em concreto, também comecei por me perguntar a mim próprio quem sou eu enquanto investidor e quais são as grandes motivações que me levam a mim a investir. E parecia-me óbvio que ganhar dinheiro, que sendo uma das razões, não seria a única razão. E então isso levou-me a fazer um estudo mais profundo, com mais de 1000 pessoas, e a ver na prática com os meus colegas o que é que era. E então desenhar também
um processo de investimento que fosse mais compatível com as razões pelas quais me motivavam de facto a querer investir. Isso agora está aqui a abrir o meu horizonte. Mas já agora quais é que são esses motivos que encontraste? Ok. Pronto. Aqui há várias razões. Portanto, uma das principais razões é essa, é como se fosse desenvolvimento pessoal. Certo. Eu quero, ou porque sou empreendedor e quero continuar a carreira sem, no fundo, o esforço de ser empreendedor, de passar 24/7 a desenvolver uma startup. Enquanto business angel, estás a acompanhar o empreendedorismo, mas com outro tipo de energia, de focos e dedicação. Mas há razões de caráter que têm a ver, sobretudo isso, com caráter mais de desenvolvimento pessoal. Há razões claramente também económicas, financeiras, no fundo de ganhar dinheiro. Há razões que têm a ver com também emocionais, porque é divertido, porque no fundo, no início dos business angels, alguns dos mais bem-sucedidos investiam e achavam que aquilo era o hobby, era o melhor hobby, portanto investiam por hobby. E também estas razões que falava de apoio ao empreendedorismo, portanto há uma diversidade de razões, não exclusivamente económicas, onde a emoção também pode ter um lugar. Porque normalmente articula, e no fundo esta lógica as razões simbólicas que te motivam, de propósito, não é? Porque tu podes enquadrar, falavas há bocadinho na questão, devemos ser racionais nos investimentos. Nos business angels, nós não usamos só essa razão económica para fundamentar as nossas escolhas. Vou dar um exemplo, se mexe comigo combater o climate change, e é importante, eu acho que isso é importante, está alinhado com os meus valores e com a minha vida, então eu quero investir e quero apoiar o esforço dos empreendedores que querem mudar o mundo para combater o climate change. E então isso não é necessário, não quero obviamente perder dinheiro, mas também não é necessariamente a minha razão mais profunda, porque eu quero apoiar aqueles empreendedores que querem realmente ter um bom propósito e querem mudar a sociedade, ter respostas para grandes problemas, e eu quero apoiá-los financeiramente e quero que aquilo dê certo economicamente. Mas não posso dizer que a emoção ou então o meu, porque gosto deles, porque acho que merecem o meu apoio, ou então porque as razões que me movem são estritamente financeiras. Certo. Isto é muito importante porque nos distingue um pouco também de outro tipo de investimento ou de outro tipo de investidores, como por exemplo mais o venture capital. Aí a lógica já é diferente. Certo. Faz todo sentido. O Milton Friedman, creio que na década de 70, tinha aquela célebre frase de que as empresas só serviam para dar lucro e que tudo que fosse extra-operacional ou extra-negócio, como por exemplo o investimento na sustentabilidade, na parte social, era desnecessário. É óbvio que tínhamos que ver o que o Milton Friedman disse na época em que o disse. Mas pensando hoje, as empresas estão cada vez mais focadas em criar impacto social. Pode ser por dois motivos, o egoísta ou altruísta, mas de uma forma ou de outra o impacto social e não só o ambiental é fundamental. Aliás, a BlackRock mudou substancialmente a sua perspectiva de investimento, desmobilizando dinheiro do oil and gas para começar a investir na parte social, ambiental. E há uma carta do Larry Fink, que é o CEO, aliás, há várias cartas, mas há uma em que ele diz que as próximas grandes empresas os unicórnios, serão empresas que se dedicam à sustentabilidade. Portanto, é curioso saber que ele, pelo menos a visão dele, que não vai ser apenas a tecnologia, que vai ser muito esta vertente da sustentabilidade. Da sustentabilidade e de facto do propósito, no fundo para resolver os grandes problemas. No fundo, resolver os grandes problemas do mundo, que é uma coisa muito típica de empreendedores. Se nós perguntarmos aos empreendedores quais são as razões que te levam a criar uma startup,
muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, não é necessariamente dizer que eu vou ficar rico com isto. Certo. Mas eu vou resolver um grande problema. Provavelmente resolver um grande problema vai levá-lo a ser rico. Isso. É uma consequência à riqueza. É uma e não necessariamente ao consequência. objetivo. Mas no fundo o processo de criar, que é uma coisa muito empreendedora, o processo, toda a dinâmica à volta de um processo, de fazer uma busca de um problema, de encontrar um problema, de ser capaz de reunir uma equipa, de encontrar uma solução para o problema, de poder fazer crescer. Isso é uma grande motivação. E às vezes há um certo choque entre o próprio empreendedor, não é? E às tantas, e os investidores. Portanto, é preciso alinhar isto muito bem. A empresa é para fazer crescer e resolver um problema e depois mais tarde vender, ou não. E portanto, essas são perguntas que quando se também investe, quer em startups, quer com os empreendedores, convém também os investidores alinharem para perceber muito bem o que é que se quer fazer para não criar expectativas parte a parte, de que depois... Até porque isso pode acabar por matar o negócio, há ali custos que até são falados em economia, portanto, que impactam no negócio. Outra coisa que acho que é importante nesta coisa também do investimento Business Angel é que os Business Angels também gostam de poder contribuir com o seu know-how, não só com o seu dinheiro. Portanto, esta coisa de se dizer investimento Business Angel é smart money. Tem o money, é fundamental ter money para... O primeiro money, aliás, para além da família e dos amigos e do chamado love money, que é o dinheiro da família, que a família lá vai ponto para ver se aquilo dá alguma coisa. Mas aqueles primeiros que acreditam sem ser da família, que está também na própria definição do que é um Business Angel, tem esta ideia do valor que se deve aportar e, portanto, não reduzir isto a um investimento financeiro. Sendo que é um investimento financeiro, mas é mais do que um investimento financeiro. O que é que tu procuras especificamente quando investes num negócio? Quando pensas aqui em aplicar dinheiro Business Angel num determinado negócio? É um líder com uma determinada característica? É um modelo de negócio? É o propósito do projeto? Eu sou bastante fã também pela minha própria experiência e um modelo que no fundo ajudei a criar é um modelo de investimento em grupo em que favorece um portfólio e, portanto, um investimento de médio e longo prazo. Portanto, implica que eu quero investir em cada grupo de Business Angels ao qual posso estar ligado entre 25 a 30 startups para poder, no fundo, também diversificar o risco e poder ter uma escolha e uma possibilidade de também, estatisticamente, poder ter as melhores chances, as melhores possibilidades de ter retorno financeiro. Isso foi uma descoberta. E, portanto, cada grupo a quem nós investimos tem também a sua tese de investimento associada. E, portanto, nós favorecemos, nesta ótica mais da profissionalização dos Business Angels, que as pessoas também, quando investem, desenhem, de certa forma, a sua tese. O que é que vocês querem? O que é que vos move? E façam uma tese que no fundo, seja coerente com aquilo que acham, com aquilo que acreditam. E que vão validando também a sua tese, vão testando e validando. Agora, dito isto, e que cada grupo vai investindo de acordo com a sua própria tese, há algumas características que gosto muito de ver nos empreendedores. E uma das que valorizo mais, talvez é aquela que eu valorizo mais, é o facto de serem doers. É o facto de, hoje, de fazer acontecer. Que é, a próxima semana tu já vais estar numa posição melhor do que a anterior. E ver essa evolução, que pode, em alguns casos, não se traduzir, quando estás numa fase muito inicial, de imediato em retorno financeiro, mas esta possibilidade que tu vês de que há coisas que estão a crescer e que há uma clara evolução, e essa capacidade de ser doer é uma das capacidades que eu valorizo mais.
também está ligada depois a outras coisas. O facto de tu seres doer, e portanto estamos aqui num processo da pessoa em si, naturalmente que estás dedicado, tens que estar full time dedicado àquilo e para poderes ser o foco da tua energia. Sim, é uma boa pergunta que me surge agora, mas continua. Há depois também alguns outros fatores. Por exemplo, é importante que o problema tenha dimensão, isso que tu vais resolver, não é? É uma das primeiras perguntas que eu faço a um empreendedor então, e qual é o problema que tu resolves? Para podermos perceber se esse problema é relevante, primeiro, se tem importância. Resolver problemas que não são relevantes, provavelmente não funciona. E se tem dimensão. Portanto, se o próprio problema tem dimensão, porque se for relevante, tiver dimensão, tivermos uma boa equipa, também temos dificuldade, eu tenho dificuldades e a literatura e a prática diz que solo founders também é complicado, mas se tem aquela equipa que no fundo apoia ao desenvolvimento, então estamos com um conjunto de boas razões para poder investir. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata. Mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Há aqui um ponto que tu frisaste que está relacionado com o ser empreendedor a full time, ou seja, estar a 100% envolvido nesse negócio. Aquilo que eu vou vendo, portanto, nós temos uma empresa de consultoria, como falamos, e eu vejo que algumas startups têm fundadores que estão noutros negócios e que dedicam uma parte do seu tempo à startup. Até há um exemplo que nós não acompanhamos, mas é público, que é a Hub. Não sei se conhece, portanto, eles cresceram significativamente e os sócios estavam quase todos a trabalhar noutros negócios ainda, Sonais e afins. A literatura diz-nos que se não tiverem a full time é muito mais difícil terem sucesso. Tu vais notando isso na experiência? Sim, eu não posso dizer que não possa haver casos que de alguma maneira que podem confirmar a regra, mas no fundo a gente desenvolver um projeto empresarial, qualquer empreendedor sabe isso, é normalmente muito exigente. Aqueles que são muito fáceis de fazer e que dão milhões, toda a gente os quer e, portanto, não são fáceis de encontrar. Mas, normalmente, há um esforço até para atrair investimento, ou então há um esforço para desenvolver e ter uma solução
que resolva de facto identificar o problema, que é a primeira coisa, identificar o problema na altura certa e encontrar a solução para ele. Normalmente existe tempo. E se a pessoa está desfocada, então isso é um problema para os investidores. Claro. Quando aparecem, eu tenho 3 ou 4 ideias, qual é que você quer investir? Certo. Quer dizer, o investidor fica um pouco de pé atrás a pensar, calma lá, porque às tantas já sou eu que estou a fazer o papel do empreendedor. Exato, e não é o empreendedor que tem lá estar a puxar pelo negócio 24 horas sobre 7 e à noite a dormir e a pensar naquilo. Porque no dia seguinte é preciso uma série de coisas para fazer e só quem está focado é que consegue fazer bem. Agora, há os second time founders e normalmente esse também é outro critério de investimento. Se tu já foste bem sucedido uma vez, 2 vezes, também é provável que consigas ter as capacidades, já desenvolves capacidades, o know-how, o networking que possa eventualmente permitir desenvolver outros projetos com mais sucesso. E aí admito que possa haver já outra perspectiva de ter gente que faça. Mas essa questão de haver uma equipa que seja de 2, independentemente se são first founders, late founders, late co-founders, isso não é tão importante. O importante é, de facto, haver uma equipa que esteja focada a desenvolver um projeto. Se alguém que nos estiver a ver estiver a pensar criar uma startup, que tipo de conselhos é que lhes darias neste momento? Ou seja, o que é mais importante? É focarem-se na ideia, focarem-se na equipa e desenvolvimento da equipa? É pensarem no problema que efetivamente querem resolver? Algumas dicas que conseguias dar? Sim. Só posso fazer outro disclaimer, né? Tem a ver com o seguinte: aquilo que eu vou vendo como sendo queixas principais da maior parte das pessoas é falta de dinheiro, quando na verdade, pelo menos é a minha crença e vou perguntar a tua opinião, isso não é o problema principal. É óbvio que o dinheiro é fundamental para eu acelerar um negócio, mas há tantas outras coisas que antes eu tenho que fazer para que depois eu consiga ir buscar dinheiro, que eu acho que a maior parte das pessoas não tem esta noção. Não sei se concordas. Concordo que há muitas outras coisas importantes para além do dinheiro, mas também tenho que reconhecer que o dinheiro na altura certa faz a diferença toda. Certo. Porque agora posso também partilhar que há normalmente um déficit de investimento em fases muito iniciais, onde é preciso fazer uma coisa muito importante, que é a validação do negócio. Não necessariamente o desenvolvimento do negócio. Validar um negócio é identificar qual é um problema e, nesse processo de validação, se tu identificares um problema ainda maior e melhor e que possa ser mais interessante financeiramente, ou por outra razão, tu seres capaz de mudar para esse problema que é maior. Portanto, esse processo de validação do problema, identificação do problema é crítico. E há muitos investidores, e o drama dos empreendedores muitas vezes é que não têm apoios precisamente para esta fase da validação, que é uma fase muito pré-seed. Essa é uma das razões porque eu acredito tanto nos Business Angels, porque resolvemos esse problema. Uma das razões que me levou a ser Business Angel e a estar focado nos Business Angels e, portanto, não entrar em Venture Capital é precisamente porque nós estamos em fases bastante iniciais em que provavelmente é mais fácil compreender os empreendedores, quem já foi empreendedor e, portanto, sabe as dificuldades que são desenvolver um projeto e as dores de crescimento, porque muitas vezes quem vem de fora e vem, por exemplo, do mundo corporate, onde já há clientes, onde já está uma solução validada, há muita gente que não tem essa capacidade, nem esse focus, de investir em projetos que ainda estão em fase de validação. E só quer investir depois, mais tarde. Ora, e dizem aos empreendedores, vem-me cá quando tu já tiveres a precisar, quando isto já estiver mais desenvolvido. Outras vezes significa, vem cá quando tu já não precisares de mim. Certo. E, portanto, o que eu defendo também com os Business Angels e por isso é que eu acho que eles são tão importantes, é que se desenvolva uma capacidade, e isso vem do quê? Essa capacidade de investir
quando ainda não está provado. Quando ainda a pessoa não é confiável. Porque se é um jovem que acabou de sair da universidade, que ainda não tem muita experiência, eu até poderia dizer, ainda não é confiável, qual é o currículo dele? Mas a capacidade, mas por causa de haver alguns que investiram em jovens não confiáveis, entre aspas, que ainda não tinham dado provas, o segundo ponto, foi por causa disso que nasceram Apples, Googles e uma série de muitas outras startups, porque houve gente a uma certa altura que cruzou essa capacidade de correr risco e investir em pessoas que ainda se estavam a crescer e a perceber como bastante talentosas. Né? E quando acontece isso, então podem acontecer coisas incríveis. Certo. Isso é o melhor do mundo. E depois também há pessoas que não investiram, apesar de terem tido essa oportunidade, como várias, obviamente, e que hoje se arrependem. Eu lembro da história do Airbnb. Sim, essa é uma delas. Há muitas. 20 mil dólares que não foram investidos e que hoje seriam vários... 60 milhões. É por aí, certo. Ok, em relação a áreas de negócio, porque é uma vertente que também tenho curiosidade. O que é que tu, hoje, como Business Angel, também procuras? Ou seja, o que é mais apetecível? Ou seja, é um determinado problema, já agora, se o existir. Para perceber o teu perfil. Certo. Bom, eu aqui posiciono-me, uma coisa é aquilo que a minha tese pessoal, e outra aquilo que eu procuro criar para a indústria dos Business Angels. Numa ótica da indústria dos Business Angels e das mudanças no mercado de investimento que existem nos Business Angels, nós estamos na indústria de Business Angels a viver um momento que é o momento da segmentação. Portanto, a segmentação, olhando numa ótica de marketing, foi existindo ao longo do tempo e cada vez mais, e hoje em dia é um dado adquirido. E quase todas as indústrias foram desenvolvendo esforços para se segmentarem, para criarem nichos de mercado, para terem uma comunicação alinhada com aquele nicho, para aquele nicho, uma boa identificação, para haver um fit entre a procura e a oferta e portanto, isso ser o melhor possível e o mais eficaz. Pronto. Nos Business Angels, eu também defendo que nós estamos a fazer esta mudança da indústria. Estamos a segmentar. Antigamente, os Business Angels eram todos uma caixa preta. É um Business Angel, pumba, mete-se ali, são todos iguais. Não. Okay. O que eu me estou a esforçar também, quando criamos esta rede da Core Angels, de capítulos, digamos, onde cada um define a sua tese de investimento, é dar aquela oportunidade das pessoas para poderem investir naquilo que gostam, naquilo que acham que faz sentido para elas, naquilo onde elas também podem dar mais, onde podem contribuir, em vez de serem só investidores generalistas. É por isso que na Core Angels nós estamos também a criar, de facto, e a estimular que existe esta segmentação no mercado. Então é normal que haja investidores que podem investir em grupos. Nós na Core Angels temos 3 tipos de grupos. Temos os grupos geográficos, investir em startups da região do Porto, ou da região de Lisboa, ou Madrid, ou Silicon Valley, ou Israel. Pronto. Temos este tipo de grupos. E temos outro grupo que são verticais industriais, onde estamos a começar a fazer esse processo, que está longe de estar acabado. Quando diz verticais, portanto, é num mesmo modelo de negócios, a nível de produção, a nível de retalho? Ou não, indústria, vertical de indústria. Okay. Food tech, inteligência artificial, pode ser também como modelo de negócio. Temos um grupo, por exemplo, que é Enterprise Tech, para vender só, basicamente, para investir só em sistemas SaaS, por exemplo, em nível internacional. E há gente que se junta só para investir naquilo. E isso também é muito interessante, não só para o investidor, porque acredita, mas também para o empreendedor. Porque se tu fores empreendedor de uma startup, e quem é que tu vais escolher? Vais escolher ser investido pelo Business Angels generalistas, que te põem lá algum dinheiro, que podem-te ajudar em algumas coisas,
ou então tu vais preferir, ou pelo menos vais olhar com atenção, aquele grupo de Business Angels que se juntou, onde tem toda a gente à volta da mesma temática, que juntou as pessoas da indústria, que conhecem a indústria, que têm os contactos, que já fizeram, e o que é que tu vais preferir? Claro. Tu provavelmente... Do ponto de vista de bom senso, toda a gente iria preferir este segundo. Pode haver alguma... Pensando numa ótica do que nós vemos e também num programa que é público, o Shark Tank, não é? Muitas vezes só há uma questão que tem a ver com o valor percepcionado, não é? Isto é, a percentagem que atribui ao aquele investimento pode ser superior neste caso, porque tem muito mais know-how e eles podem optar pelos outros, mas isto aqui é um custo de oportunidade, não é? Portanto, se eu acho que eu não estou disposto para dar mais percentagem do que aquela que me estão a pedir, pode surgir isso, mas toda a gente quer investir em alguém que seja especialista, não é? Eu prefiro alguém que seja especialista. Alguém que demonstre como um critério de investimento, alguém que demonstre uma capacidade de diferenciação e crie uma vantagem competitiva daquele projeto face a outros, isso claro. De qualquer maneira eu alerto para um perigo, que é o poder dos especialistas. Às vezes o poder dos especialistas é muito grande e pode levá-los, eles próprios, como um daqueles tais erros que cometemos no princípio, do over-otimismo, do over-confidence, e o poder dos especialistas pode ser um terceiro erro, que é, como sabem tanta coisa do mercado, e depois podem estar convencidos que aquilo é assim que funciona. Eu já assisti em comitês de investimento em que um empreendedor está a tentar mudar um paradigma de uma indústria e haver alguém muito especialista que lhe diz: não, tu não percebes nada disto, isto não funciona assim. E portanto não vou investir, e eu sou o especialista. E quando tu olhas e os colegas olham para o especialista, bom, se este que é especialista não vai investir ali, então se calhar não é um bom projeto para investir. Contrário. Então, o que é que estávamos a ver? Era alguém que no fundo vem com uma ideia disruptiva, que afinal tem que ser ainda provavelmente validada, uma maneira diferente de olhar as coisas, e é isso que vai mudar aquela indústria, só que as pessoas ainda não sabem, nem o próprio empreendedor se calhar ainda tem a certeza que aquilo vai acontecer. Mas muitas vezes são aqueles anjos, business angels, mais agnósticos, mais que confiam ou que acreditam no empreendedor. Às vezes nem é tanto pela questão do projeto, mas que acreditam que aquela pessoa que é empreendedora, que vai descobrir um bom problema para resolver e acreditam que vai ter uma solução e que vai fazer uma empresa de sucesso. Tenho duas perguntas para ti, tenho mais, mas agora tenho aqui duas perguntas com aqui uma dupla perspectiva, ou seja, se alguém que nos veja tem um perfil de investidor, como é que ele se pode juntar a este movimento de Business Angels em Portugal? Esta é a primeira pergunta, se existe um valor mínimo. A outra pergunta é mais relacionada numa ótica dos empreendedores, que é onde é que estão estas pessoas que vão investir no negócio? Ok, boa. Então, vamos à segunda, começo pela segunda. Perfeito. No fundo, tu perguntas deal flow, onde é que estão as startups? Bom, eu estou a notar com alguma preocupação que ultimamente em Portugal, apesar de Portugal estar a atrair imensa gente, e isso é importante ter claro, há pessoas que estão a fazer um ótimo trabalho, a Startup Lisboa está a fazer um ótimo trabalho, a ideia da fábrica de unicórnios, portanto há ali momentum e há ali dinâmicas que se estão a criar, mais em Lisboa do que no resto do país. Eu estou preocupado também que se criem estímulos no resto do país, apesar de haver algumas incubadoras que estão a fazer um bom trabalho e aceleradoras, mas acho que, portanto, um dos pontos onde nascem é, inegavelmente, junto a universidades. E aqui no Porto, por exemplo, temos a UPTEC, mas ligado às universidades, também a Braga, Startup Braga, uma cidade com várias, ligada também com universidades, Aveiro, Coimbra, Lisboa, várias delas. E, portanto,
a rede de aceleradoras, de incubadoras do país, isso foi uma das coisas boas que Portugal fez, tem uma rede que vai servindo como âncora para algumas destes projetos. Portanto, essa é uma via. Os programas de aceleração, quer nacionais, quer internacionais, também são outra via. Outra via. Para nós identificarmos esses projetos, nós temos que estar nos corredores do ecossistema. Nós temos que ir aos Demo Days, temos que, às vezes, ir tomar um copo com os empreendedores, perceber onde é que eles estão, perceber de quem é que eles falam, estar na tribo, não é? Portanto, fazer parte da tribo e ser visível. Portanto, tens que poder dizer, olha, fala com aquela pessoa, com aquela que vais ter uma boa conversa. E muitas vezes isso é contributo que se dá para a sociedade, para os empreendedores. Disponibilizar-te para ser júri, disponibilizar-te para ir falar aqui ou ali de forma gratuita. Portanto, participar na construção do ecossistema. E o ecossistema depois compensa-te com deal flow. Normalmente as pessoas querem ser investidos por aqueles que, de alguma maneira, participam e fazem parte do grupo. E a primeira pergunta? A primeira. Com de que forma é que, se eu quiser investir, ou alguém quer investir, pode fazer parte deste movimento Business Angels? Certo. Um primeiro conselho que eu dou é não investir sozinho, não fazer esse percurso inicial sozinho. Foi um percurso que eu fiz, no princípio, que me custou caro e que muita gente no mundo inteiro faz assim. Certo. Quando tem algum dinheiro, começa a disponibilizar e investe logo sem ter os cuidados necessários, como, por exemplo, dedicar o tempo suficiente a ouvir 50 ideias, que é aquilo que hoje fazemos. Ouvimos 50 para escolher, mas para isso é preciso tempo, para escolher 10 com quem fazemos uma due diligence maior, para depois termos 3 que vão a um comitê de investimento, para depois dessas 3 finalmente podemos escolher uma ou 2, 3 ou nenhuma para investir. Portanto, há aqui um processo. Mas quem quiser ser Business Angel, primeiro não fazer sozinho. E depois, eu aconselho que este processo de aprendizagem, que se liga a um grupo, que tente identificar um grupo de pessoas que queira saber mais, pode também frequentar um curso. Nós agora estamos a desenvolver um curso que é para pessoas que queiram perceber como é que os Business Angels funcionam, mas sem ainda terem tomado a decisão de que, no fundo, aquela coisa, isto é para mim ou não é para mim? A terem um cheirinho teórico, mas ao mesmo tempo científico também, um bocadinho e prático, de poderem perceber isto, poderem participar num comitê de investimentos, ouvirem outros Business Angels, falarem com outros antes de dizer isto, eu quero fazer isto. E então essa também é uma possibilidade de poder começar com uma coisa assim, para a própria pessoa se testar e dizer isto faz-me sentido ou não me faz sentido, e eu afinal sou um investidor mais financeiro e não sou Business Angel. Já está disponível? Vai começar agora, dentro de um mês. Posso participar? Gostava muito. Claro que sim. Eu faço investimento, ainda nenhum em startups, basicamente, portanto, mas é algo que vejo a fazer no futuro com regularidade. Exatamente. É verdade que, isto é mais uma perspectiva pessoal, mas no meu perfil de investimento tenho que dividir o meu dinheiro por uma série de caixas, não é? Pronto, e a caixa empreendedorismo terá sempre uma percentagem que, face ao risco que tem, eventualmente seria menor, mas o potencial é significativo. Não é? Mas nós, para os Business Angels, também definimos isso. Não aconselhamos que quem quer começar a ser Business Angel meta tudo num investimento em startups. Não, meta uma parte em startups, consoante também o seu perfil, mas que diversifique por outro tipo de ativos, com outro tipo de graus de risco diferentes, para ser um investimento mais equilibrado e para não ter problemas depois em casa, com a família. Porque no fundo também é preciso proteger a riqueza que se vai criando. Tenho 2 perguntas
para ti, finais, vendo aqui, estamos mais ou menos a chegar ao final do tempo. A primeira pergunta está relacionada com uma coisa que costumamos perguntar a toda a gente e que eu acho que é relativamente difícil de responder, mas eu vou fazê-la na mesma, que é, qual é o teu propósito enquanto presidente, cofundador de todas as associações Business Angels que estás relacionado? São empresas. Desculpa. Empresas que estás relacionado, ou seja, qual é o teu propósito, basicamente? Objetivo? Boa. Não estava à espera desta, te apanhaste. É bonito. Não, mas eu acredito, difícil. mas eu acredito muito no poder do empreendedorismo. Porque eu vi mudar, vi que mudou a minha vida. Vi que mudou também o país. Eu acho que Portugal, nos últimos 40 anos, teve também muita gente empreendedora. Houve uma mudança de cultura. E aquelas pessoas que nós falávamos no princípio, Diogo Vasconcelos, João Vasconcelos e outras pessoas desse género, ajudaram a criar uma cultura em que nós somos capazes de acreditar muito mais em nós. Temos talento em Portugal, temos talento, aliás, talento existe em qualquer país, em qualquer lugar, mas a força das pessoas empreendedoras cria muita esperança na sociedade e, portanto, o meu propósito é apoiar essas pessoas. É um pouco aquela coisa que falávamos também do David Rose, de dizer acreditar nos empreendedores, porque os empreendedores transformam o mundo e nós, Business Angels, fazemos parte dessa linhagem que no fundo faz com que as coisas possam acontecer e possam ser postas ao serviço de uma sociedade melhor. E também fixar talento aqui, talento, as pessoas não terem que emigrar, os jovens, serem capazes de podermos construir coisas também em Portugal e noutras regiões, mas para podermos apoiar pessoas que tenham ideias inovadoras, que consigam ser elas próprias pontos de desenvolvimento, motores de desenvolvimento económico, social, etc. Okay. E para terminar, como é que tu descreverias um excelente líder, principalmente nesta vertente de empreendedorismo? Se há algumas características que tu achas que são mais necessárias, outras menos, mas o que é que seria para ti a melhor definição de um bom líder? Boa. Só deixei de perguntas boas para o final. Não, todas foram boas. Obrigado contigo. Olha, eu se calhar vou dar dois exemplos, se calhar até, de pessoas, de dois portugueses que eu admiro bastante e que se cruzaram comigo de alguma forma e que me influenciaram e que eu tenho como dois das pessoas mais interessantes do ponto de vista de liderança, com estilos de vida completamente diferentes. É o José Galamba, que foi CEO da Accenture, e aquilo que me impressionou no José foi a sua capacidade de decidir de uma forma rápida. Isso impressionou-me. Eu lembro-me que nós fizemos a uma certa altura, antes da Red Angels e da Core Angels, eu fiz um grupo de Business Angels com 5, 6 pessoas da Accenture e o José era um deles. E o José era sempre o primeiro a responder. Eu mandava um mail para não sei quantas pessoas e ele era o primeiro a responder, era o primeiro a dar a sua opinião, era o primeiro a transferir o dinheiro. E o que me impressionava nele tu deves ser das pessoas com mais responsabilidade e mais ocupado aqui. Certo. No entanto, és sempre o primeiro a responder. E ele fazia isto de uma maneira sistemática. Agradeço-lhe imenso porque estou longe de conseguir, mas de alguma maneira isto foi muito inspirador para mim. Uma segunda pessoa que também me entusiasmou muito e que tenho uma profunda admiração também é o Francisco Souto da Sograp, que também foi Business Angel comigo, né? E é Business Angel comigo no outro grupo, tal como o José Galamba. O que é que eu admiro nele? Eu gosto muito
da sua sensatez, é uma pessoa sensata, é um líder sensato, é um líder sereno, é um líder que sabe ouvir, portanto, não é dos primeiros a falar, normalmente é dos últimos, mas quando fala, normalmente acerta. E é uma pessoa que eu ofereci-lhe um livro que é o Silêncio, O Poder do Silêncio, porque ele é de certa forma um pouco tímido. E nesse livro descreve-se o poder das pessoas que são tímidas dentro das organizações. E no fundo, essa aparente timidez, que não é falta de coragem, mas é se calhar o saber ouvir, o ser sereno, etc., faz com que ele seja um líder muito influente também na sua organização. E é uma coisa, de certa forma, contra a natura, porque nós estamos muito habituados, às vezes pomos o papel do líder ou do CEO, parece que ligam uma cassete e já tens que falar sobre tudo, já tens que ter opinião sobre tudo, já tens que saber tudo. E líderes que admitem o que sabem e o que não sabem são raros e as pessoas gostam de trabalhar com eles. Perfeito. Eu teria aqui muito a acrescentar, ainda para mais porque esta partilha foi excelente. É a primeira vez que alguém menciona essas duas características e perfeito. Melhor forma para terminar este podcast não havia. Rui, obrigado por teres vindo. Obrigado por teres participado. Também. Muito obrigado pela tua partilha. Aqui, numa ótica também de, no fundo, agradecer aquilo que foi a tua presença aqui. Aqui Muito obrigado. Um miminho para ti. Bem-aja. E muito obrigado. E obrigado por teres feito isto também. Obrigado. E continuares a ser um empreendedor. Espero poder também depois acabar por contribuir mais numa ótica de Business Angel. Era o meu objetivo principal, é conseguir investir e conseguir ajudar outros empreendedores a acelerar negócios. Será um prazer. Obrigado. Para terminar, portanto, espero que tenham gostado deste podcast tanto quanto eu. O facto de ter conhecido aqui melhor como funcionam os Business Angels aqui com o Rui e perceber qual é que é o perfil dele e que tipo de projetos ele anda à procura, faz com que todos nós, de certa forma, ao ouvir isto, pelo menos eu sinto-me inspirado a tentar retribuir. Vamos ter aqui mais episódios juntamente com mais convidados nos próximos tempos, sendo que faço já aqui um disclaimer que ainda não fiz até agora, mas é importante, que está quase a terminar a primeira temporada do podcast Tribo de Líderes. Portanto, aproveitem para ouvir tudo o que tem para trás e em breve teremos mais novidades. Um abraço para todos e até ao próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.